Vocês podem acessar lá na página. Vou deixar aqui para ver se ele carrega. Eu coloquei alguns links adicionais. Então, para vocês estudarem o tema mais profundamente, tem um link lá com algumas videoaulas sobre os temas específicos, né, não só com relação a como fazer eles usando Python. Então, quando a página entrar, vocês depois dão uma olhada. Mas o assunto da aula de hoje é análise de correlação e relação linear usando Python. Na aula anterior, a gente viu como calcular várias funções estatísticas para um certo conjunto de dados e também como que a gente faz para criar alguns gráficos. Nas aulas anteriores, alguns gráficos. Então, por exemplo, imagina que a gente tem um gráfico como esse daqui, que aqui no eixo X eu tenho o número de horas de estudo para uma certa disciplina, e no eixo Y eu tenho a nota do aluno para aquela disciplina. A gente olhar aqui a forma do gráfico, a gente vê uma certa tendência aqui de quanto maior o número de horas de estudo, maior tende a ser a nota do aluno, de acordo com a base de dados que gerou esse gráfico aqui. Se a gente for pensar que tem uma certa linha de tendência que mostra uma certa associação entre essas duas variáveis. Se a gente olhar esse outro gráfico aqui, esse outro gráfico ele tem no eixo X a quantidade de faltas e no eixo Y a nota do aluno. Então aqui a gente tem uma relação contrária. À medida que os valores aqui do eixo X crescem, os valores aqui do eixo Y diminuem. Então tem uma tendência aqui de decrescimento da nota com o número de faltas. E esse outro gráfico aqui, ele é um gráfico da quantidade de chocolate que a pessoa come por semana, quantos gramas de chocolate a pessoa come por semana, e a nota. E aqui, como é de se presumir, infelizmente não tem nenhuma relação com a quantidade de chocolate que a pessoa come e a nota. A gente não consegue identificar nenhum padrão aqui. Análise de correlações visa estudar esse tipo de efeito aqui. A gente quer verificar se duas variáveis elas estão correlacionadas de uma maneira positiva, à medida que uma cresce, a outra também cresce. Se duas variáveis elas estão correlacionadas de uma maneira negativa, à medida que uma cresce, a outra decresce. Ou se não existe uma relação linear direta entre essas duas variáveis. Se a gente fizer um gráfico de uma contra a outra, a gente não vai encontrar nenhum padrão na dispersão desses dados. A análise de correlações é bastante usada em diversas áreas do conhecimento.
tem diversas situações, diversos experimentos, por exemplo, alguns que vocês fazem na disciplina de laboratório lá esqueci o nome agora, mas aquela que quando vocês fazem alguns experimentos que anotam o valor de duas variáveis, em muitos casos a gente vai querer fazer um gráfico desse tipo aqui e verificar se tem uma correlação entre eles. Então, a análise de correlação é uma outra técnica estatística que a gente consegue fazer usando diversos recursos computacionais. E esse vai ser o objetivo da aula de hoje. Tentar aplicar a correlação estatística em uma certa base de dados. Tudo bem? Conseguiram abrir o Colab aí pelo endereço? Beleza. Bom, a base de dados que eu escolhi para a gente estudar, para a gente estudar correlações, é uma base de dados que foi gerada a partir do censo de 2010, o último censo que a gente teve aqui no Brasil, em que, bom, no censo, o IBGE, né, o Brasileiro de Geografia e Estatística, ele verifica, ele visita casa por casa todos os domicílios do Brasil, ou quase todos, né? Eventualmente tem um ou outro que é inacessível, mas ele visita a grande maioria de domicílios do Brasil e aplica uma série de questionários, uma série de perguntas. E dentre essas perguntas, tem duas variáveis, que é o ano que você nasceu e qual que é o seu primeiro nome. Então, nessa base de dados aqui, que tem esse endereço aqui, ela foi extraída do censo de 2010, o último censo que a gente teve. E o que ela tem? Ela tem o primeiro nome da pessoa. Então, aqui, por exemplo, Maria. E a década que aquela pessoa que foi entrevistada no ano de 2010 nasceu. Então, aqui tem o número de Marias que nasceram até a década de 30 do século passado, até 1930. Aqui tem o número de Marias que nasceu entre 1930 e 1940, que nasceram na década de 40 do século passado. Aqui tem o número de Marias que nasceram na década de 50, entre 40 e 50. Aqui, que nasceu até 1960, e assim por diante, até o número de Marias que tinham nascido na primeira década de 2000, do ano desse nosso século aqui, né? Entre 2000 e 2010. Então, entre 2000 e 2010, tinham nascido 1.111.301 Marias. Como o censo era referente até o ano de 2010, quem tinha nascido no ano de 2010 não entra. Então, aqui é quem nasceu a partir até o ano de 2010. Entre 1990 e 2000, foram 444.296 Marias. E isso aqui é uma tabela bem grande e tem o nome da grande maioria dos brasileiros. Tudo bem? Não tem o nome de todo mundo, porque por segurança, se o nome é muito raro, se o nome tem menos de 10 pessoas, 10 ou 20 pessoas nascidas no Brasil naquele ano, eles acabam não colocando, não disponibilizando aquele valor para o público, é norma de segurança.
porque ele também você consegue consultar por cidade que a pessoa nasceu, e aí por questão de privacidade e segurança, se tem menos que 20 pessoas no país, eles acabam não colocando o nome nessa tabela para a gente exportar. Então aqui tem os 5 nomes mais comuns no Brasil. Essa tabela está ordenada por frequência, né? Então, não está ordenada por frequência nada. Essa tabela lá do IBGE, acho que eu não sei que ordem que ela está, mas aqui tem as 5 primeiras linhas daquela tabela. Então aqui tem a frequência do nome Maria, a frequência do nome Ana, a frequência do nome João, e assim por diante. Eu acho que está ordenada por frequência da última coluna aqui. Então Maria e Ana são os 2 nomes mais comuns na primeira década do ano desse nosso século aqui. Tudo bem? Bom, vamos explorar um pouquinho essa base aqui. Primeiro, fazendo algumas estatísticas simples e depois fazendo análise de correlações. Bom, primeiro eu vou calcular a soma dos nomes, a soma das linhas, né? Então eu vou somar todos esses valores aqui e ordenar de acordo com essa soma para a gente ver os nomes mais frequentes no Brasil. Então, aqui, nesse nomes.sum, eu estou fazendo a soma, como a gente viu na semana passada. A diferença é que aqui, entre parênteses, eu tenho esse outro parâmetro aqui, que eu especifico o eixo que eu quero somar. Então, quero somar usando o eixo 1. Eu quero fazer uma soma por linhas. Então, se eu tivesse colocado um axis igual a 0, eu ia fazer a soma por colunas, cada coluna ia ter um valor, e axis igual a 1, eu estou fazendo uma soma por linhas. Então, cada linha tem um valor. Então, estou calculando o total de Marias, o total de Anas, o total de João, o total de Gabriel, o total de Lucas, e assim por diante. Depois que eu fiz essa soma, eu ordenei, peguei os 10 primeiros e fiz um gráfico de barras para a gente visualizar. Esse comandinho aqui tem várias funções, né? Primeiro eu somo, depois eu ordeno, depois eu pego os 10 primeiros e depois eu faço um gráfico, um plot, um gráfico de barras com esses nomes. Então aqui tem os nomes mais comuns no Brasil, de acordo com o censo de 1910. O primeiro nome é Maria, tem aqui 1,2 e elevado a 7, né? Tem 12 milhões, em 2010 tinham 12 milhões de Marias no Brasil. Aproximadamente 12 milhões, né? Aproximadamente 6 milhões de Josés, aproximadamente aí 3,5 milhões de Anas, um pouco mais, um pouco menos, o mesmo número de João, e assim por diante. Então, esses aqui são os 10 primeiros nomes mais frequentes no Brasil no censo de 2010. Tudo bem? Como tem muitos nomes, eu vou escolher só os 2 primeiros para a gente começar a analisar. Então, eu vou selecionar dessa tabela aqui os 2 primeiros, que de acordo com esse gráfico,
é Maria e José. Então, nesse comando aqui, eu estou selecionando, o lock serve para selecionar as linhas, né? Eu esqueci de comentar, mas eu estou usando o nome da pessoa como um índice para cada linha. Então, se eu fizer... Deixa eu criar uma nova célula aqui. Se eu fizer nomes.lock, os nomes estão todos em maiúsculo. Ronaldo, por exemplo. Eu vou selecionar, que vai dar erro, porque eu não tinha executado ainda. Vou executar e carregar as bases. Se eu fizer nomes.lock, Ronaldo, eu seleciono a linha do meu nome, Ronaldo. Então, até 1930 aqui é um nome bem pouco popular, né? Só tinha 112 pessoas no país. Em 2010, que tinham nascido com o nome Ronaldo, que tinham nascido antes da década de 30. Mas tem aqui entre 70 e 90, tem aqui 40, 75, 70 mil pessoas que nasceram com esse nome. Vivas em 2010 que tinham que tem esse nome. Sei lá, posso colocar outros nomes, por exemplo, Carlos. Enfim. Ou, sei lá, Enzo, que é um nome mais... que ganhou mais popularidade nos últimos anos. Então, aqui. Até 1990 tinham bem poucos Enzos, e aí de 2000 e 2010 o número de Enzos foi crescendo bastante. Tá. Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem carregar aí o notebook e pesquisar o nome de vocês, o nome da família, para verificar o quanto que eles eram populares. Então, como eu estou usando aqui como índice a coluna nome, eu posso usar esse ponto lock aqui com um nome para identificar uma linha nesse meu banco de dados. Tudo bem? Vou pegar dois nomes que estão aqui na sala. Benício, por exemplo, foi popular aí nos anos entre 50 e 80, tinham mais ou menos 1.000 pessoas, aí diminuiu e na primeira década aumentou. E Heitor também teve um grande número aí na primeira década do século passado. E Jéssica, um outro nome que está aí na sala, teve um grande número aí entre 90 e 2000, 350 mil, e está diminuindo entre 2000 e 2010. Tá. Os nomes vão e voltam, né? Mais para frente a gente vai... A ideia dessa base de dados é que a gente tenta identificar alguns padrões
do uso de nomes ao longo das décadas, mas para o final vai ficar mais claro. Então, essa base de dados é bem grande, se não me engano, ela tem mais de 50 mil nomes diferentes, algo assim. Eu vou selecionar 2 nomes para a gente começar a brincar um pouco aqui. Então, eu peguei 2 nomes, Maria e José. Eu coloquei aqui entre... como eu estou selecionando 2 nomes, né, eu coloquei esses 2 nomes entre colchetes. Então, eu selecionei essas 2 linhas. E só para facilitar os gráficos aqui, eu dei um transpose, que é converter linha em coluna. Então, o transpose é como o transposto da matemática. Se eu pegar aqui... Se eu pegar só esse comando aqui, eu vou fazer essa seleção e ele vai me retornar no formato linha, né? Cada nome em uma linha. Quando eu dou um transpose, ele pega isso daqui e transforma os nomes no formato coluna. Só porque é mais fácil fazer os gráficos nesse formato aqui para esses 2 nomes. Então eu fiz um gráfico aqui da frequência desses 2 nomes ao longo das décadas. Então aqui Maria, né? Tem um crescimento aqui de pessoas com o nome Maria. Lembrando que há pessoas vivas no ano de 2010 que tinham nascido até 1930, até 1940, 1950 e assim por diante. Então é natural que tenha aqui menos pessoas, porque, enfim, aqui são já pessoas de mais idades e, infelizmente, muitos de quem nasceu nesse período já não estava mais vivo em 2010. Tem um pico aqui, nessas 2 décadas aqui, entre 60 e 70. Depois começa a cair. E aí, na primeira década desse século aqui, entre 2010, entre 2000 e 2010, cresceu de novo. O nome Maria começou a ser usado de novo. E a mesma coisa, o mesmo gráfico para José. Ele cresce aqui, tem um certo pico e começa a decrescer. Só que diferente de Maria aqui, ele não recupera nessa primeira década. Tudo bem? Então esse aqui é um gráfico que tem a frequência desses nomes ao longo das décadas. Eu vou fazer um outro gráfico que, ao invés de plotar esses nomes ao longo das décadas, eu vou plotar esses nomes, um no eixo X e outro no eixo Y, que é um gráfico de dispersão parecido com aquele que a gente viu lá no comecinho da aula, que tem aqui horas de estudo e nota. Então aqui tem a frequência de José e aqui a frequência de Maria. Então, eu estou pegando aqui, por exemplo, esse número no eixo X e esse número aqui no eixo Y. Então, cada ponto aqui, nesse gráfico, é uma linha dessa tabela transposta. Esse aqui é a coordenada X e esse aqui é a coordenada Y. E aí a gente tem esse gráfico de dispersão aqui. Então, e a gente consegue ver uma tendência, que é, se o número de Josés cresce, o número de Marias também cresce. Que a gente consegue também identificar aqui olhando a forma desses 2 gráficos aqui, né? Então, José está crescendo, Maria está crescendo. Tem esse platô aqui,
um pouco menor aqui, mas tem um platô. E aí vocês começam a decrescer, e aqui tem uma diferença, só com uma diferença aqui, nesse, nesse caso aqui, né? Ah, se todo mundo tivesse o mesmo padrão, crescesse na mesma proporção, nas mesmas taxas, a gente teria uma reta perfeita aqui. Mas como tem uma certa variação, né? Aqui, por exemplo, a Maria cresceu um pouco mais do que aqui, e aqui Maria cresceu e José diminuiu, a gente não tem uma reta perfeita, mas a gente tem uma, uma nuvem de pontos aqui e a gente consegue ver um padrão aqui nesse gráfico. Esse aqui, por exemplo, deve ser a década de 2000 a 2010, que tem um pequeno número de Josés e um grande número de Marias. O primeiro gráfico é parecido com o Google Trends. Ah, tem alguns nomes que são bem pouco usados no Brasil. Bom, será que a gente consegue quantificar essa tendência que a gente está vendo aqui visualmente? Será que a gente consegue encontrar uma fórmula que expressa essa correlação e nos dá maneiras de calcular ou tentar ter um indicativo numérico dessa correlação? Uma maneira de fazer isso é o que a gente chama de fazer uma regressão linear. Qual que é a ideia da regressão linear? Na regressão linear, eu vou tentar encontrar uma função matemática que tenta relacionar o crescimento do número. Vamos pegar o primeiro gráfico aqui. Então, nesse caso aqui, de horas de estudo por nota, eu quero encontrar uma função matemática que, à medida que o número de horas de estudo vai aumentando, qual seria um valor esperado da nota. Eu quero encontrar uma função matemática aqui. E no nosso caso, eu quero encontrar uma linha, né, uma reta, que melhor descreve essa correlação aqui, que melhor descreve essa tendência de horas de estudo por nota. E no exemplo aqui dos nomes, eu quero encontrar uma linha que melhor descreve a relação entre o número de Josés e Marias, de acordo com o censo de 2010. Em Python, bom, tem mais de uma maneira de fazer isso, mas uma delas é usar o comando polyfit do NumPy. O que eu preciso para fazer isso? Bom, só lembrando, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só pegar um site qualquer aqui que explica o que é a equação de uma reta. Então, aqui, se eu tenho uma reta, eu consigo caracterizar ela com dois números. Esse m, que é o coeficiente angular, e o b, que é onde essa reta corta o eixo y
com x igual a zero. Então, se eu tiver esses dois números, não foi uma boa página. Tem um bom link que estava marcado aqui na, na minha página, mas ela não está entrando. Mas quando a página voltar, tem lá um link que explica direitinho a equação da reta, esses coeficientes e tal. Então, esse comando aqui, polyfit, eu uso como entrada os valores da variável x, né? Então, quem está aqui, os valores que eu coloquei aqui no eixo x do gráfico. Quem está aqui no eixo y, os valores da variável y. Então, quem eu coloquei aqui no eixo y do meu gráfico. E como eu quero encontrar uma reta, isso é equivalente a um polinômio de grau 1. Então, esse comando aqui permite que eu encontre polinômios, ao invés de encontrar só reta, permite que eu tente encontrar parábolas, equações de terceiro grau, quarto grau, e assim por diante. Eu quero uma reta, então degree igual a 1, eu quero uma função de grau igual a 1. E esse cara aqui vai me retornar os dois parâmetros da minha equação. O m, né, o coeficiente angular, e o valor de b, que é o intercepto, que é o valor em que eu corto o eixo y com x igual a zero. O que esses números aqui querem dizer? Eu tenho mais ou menos 1,9 José para cada Maria. Então, para cada pessoa que se chama José, eu vou ter aproximadamente 1,9 vezes o valor de Maria, 1,9 vezes Marias. E se na minha base não tivesse nenhum José, eu teria 93.170 Marias. Então, esse M diz que é o crescimento, né? Explicando melhor. Esse aqui, esse M me dá a taxa de crescimento. Então, se esse número aqui fosse 2, se de uma década para outra, se de uma década eu tivesse 100 Josés, e na outra década eu tivesse 200 Josés, eu ia pegar o número de Marias em uma década e multiplicar por 1,9. E esse número aqui dá o número de Marias se eu descontasse todos os Josés. Então, eu tenho aqui Josés Marias, mais do que se eu tirar todos os Josés da base e tirar todas as Marias na mesma proporção que eu tiro de Josés, sobraria 93 mil Marias na minha base. E eu posso usar esses valores aqui para construir uma estimativa, um modelo do número de Marias que eu teria em função do número de Josés. Se eu pegar esse valor de M, multiplicar pelo número de Josés e somar o valor de B, isso corresponde
de acordo com esse meu modelo, quantas Marias eu teria se eu tivesse exatamente essa relação aqui entre essas duas variáveis. Como isso aqui não é uma reta perfeita, né? A gente não consegue ter uma reta perfeita que se adequa a esses dados, o meu modelo vai ter um certo erro, mas a gente vai ver no gráfico aí embaixo que ele é uma boa aproximação. Então, se eu comparar o número real de Marias com o número que eu calculei usando esse meu modelo, eu teria esses valores aqui. E a gente vê que é uma boa aproximação, tem um certo erro aí, em todos os casos, mas ele é uma aproximação razoável. E tem um erro maior aqui nessa última década, porque se a gente olhar o gráfico aqui, tem essa diferença aqui na última década, essa diferença na tendência. Mas, em geral, tem uma aproximação até que razoável. E aqui tem um gráfico dos valores reais, né, que são os pontos, e o gráfico dessa minha reta, desse meu modelo que eu gerei a partir dessa reta. Então, esse meu modelo aqui descreve essa tendência de crescimento. Essa é a melhor reta que eu consigo encontrar. Tem toda uma teoria matemática por trás que diz como que esse polyfit aqui funciona, tá? Que quando vocês estiverem vendo o IPE, Introdução à Probabilidade Estatística, vocês vão também ter uma ideia da teoria por trás. Ali nos links extras que eu coloquei, tem também um texto que explica linhas gerais, como que é esse funcionamento. Mas esse aqui é a reta aqui do meu modelo, os dados reais, e eu consigo usar isso para ver como uma medida, como uma aproximação da frequência desses dois nomes aqui. Tudo bem? Se eu tivesse feito a mesma coisa para essa base de dados aqui, eu teria um modelo que me diz quantas horas de estudo eu teria que tirar um certo valor de nota de acordo com o modelo dessa outra base aqui. Então, construir essa reta aqui é o que a gente chama de regressão linear. Eu estou encontrando uma linha, né, uma reta. A regressão é porque o procedimento, a teoria por trás de como é que essa reta é criada é o que a gente chama de um problema de regressão. Então, isso aqui é como eu faço para criar uma regressão linear entre duas variáveis. No caso aqui, essas duas variáveis é o número de Josés e o número de Marias entre as diferentes décadas.
Uma maneira de mensurar o quão bom é esse meu modelo linear, é o coeficiente de correlação. O que é o coeficiente de correlação? O coeficiente de correlação é um número entre -1 e 1, e se esse meu modelo fosse perfeito, se todos esses pontos aqui tivessem exatamente em cima da reta, e essa reta fosse crescente, como que está aqui, esse meu coeficiente de correlação seria 1. Se eu tivesse um gráfico como esse aqui, se eu tivesse uma linha perfeita, se eu conseguisse traçar uma linha perfeita aqui, nesses dados, e a relação fosse decrescente, o coeficiente de correlação seria -1. Nesse caso aqui, que não tem correlação entre as variáveis, esse coeficiente de correlação ele vai ser próximo de 0. Então, se eu tenho um valor próximo de 1, significa que eu tenho uma forte correlação crescente entre duas variáveis. À medida que uma cresce, a outra também cresce na mesma proporção. Se eu tivesse um coeficiente de correlação -1, eu teria próximo de -1, eu teria uma correlação negativa crescente. À medida que um cresce, o outro decresce. Se eu tivesse um coeficiente de correlação próximo de 0, significa que eu não consigo, que a minha reta, esse meu modelo, não consegue capturar a relação entre essas duas variáveis. Pode ser que tenha alguma outra relação e essa relação seja não linear, mas eu não consigo traçar uma reta que descreve a tendência entre essas duas variáveis. Então, esse coeficiente de correlação é um número que mede o quão disperso os pontos estão com relação a essa reta aqui. Quanto mais próximos, quanto mais em cima dos pontos eles estarem na reta, ele vai ser mais próximo de 1, no caso de uma correlação positiva, ou -1, no caso de uma correlação negativa. Tudo bem? Se eu calcular o coeficiente de correlação entre essas duas variáveis, eu vou ter um valor. Então, aqui, o comando COR, C-O-R-R, se eu aplico esse comando COR em uma tabela, né, em um data frame, ele vai construir uma matriz da correlação de todo mundo contra todo mundo. Então, aqui eu tenho dois nomes, né, Maria e José. Então, aqui ele construiu a correlação entre todas as combinações de variáveis. Maria com Maria, obviamente, Maria com Maria, a correlação é 1, porque a correlação dela com ela mesma, então, por definição, ela é sempre 1. A correlação de José com José, que também é 1. E a correlação de José com Maria, ou de Maria com José, dá 0,9257. A diferença aqui é que, nesse caso aqui, eu estaria colocando José no eixo X e Maria no eixo Y. E aqui eu estou colocando Maria no eixo X e José no eixo Y. O coeficiente é o mesmo, mas o gráfico ia mudar, como se eu invertesse o eixo aqui dos gráficos. O valor de A e B, de M e de B aqui ia mudar,
mas o coeficiente de correlação é o mesmo para os dois casos. Então aqui eu estou calculando o coeficiente de correlação de todo mundo contra todo mundo. E se eu quiser calcular o coeficiente de correlação entre só duas variáveis, eu posso fazer parecido com o que eu fiz aqui. Eu estou selecionando só a variável Maria, só a coluna Maria, e calculando a correlação dele só com José. Então aqui ele faz todo mundo contra todo mundo, e aqui eu estou fazendo de duas colunas específicas, a coluna Maria e a coluna José. O valor é o mesmo aqui. Aqui está com um pouco mais de casas decimais, né? Mas o valor é o mesmo. Não entendi sua pergunta, Benício. Se é obrigatório, então, mostrar os pontos do gráfico, você diz? Esse aqui? Ah, não, o gráfico ele é só usado para a gente ter uma ideia do comportamento, né? Depende do que eu quero fazer. Se eu quero calcular só a correlação, eu posso só calcular esse número aqui. E se eu quiser calcular só a equação da reta, eu posso fazer dessa maneira aqui. O gráfico nos ajuda visualmente a entender o que está acontecendo. Todo gráfico é opcional, né? Eu não precisaria mostrar o gráfico. É que o gráfico nos ajuda a ilustrar esses conceitos, o da reta e o do coeficiente de correlação. Mas se eu quiser, dependendo do problema que eu estou, eu poderia simplesmente só calcular os valores e não mostrar o gráfico. O gráfico é uma maneira visual da gente entender o que está acontecendo. Esqueci de executar a célula aqui. Ah, o coeficiente de determinação, um outro número que descreve a força dessa correlação é o coeficiente de determinação. Qual que é a ideia do coeficiente de determinação? É pegar esse valor aqui, o coeficiente de correlação, e levar ao quadrado. Ah, o que acontece se eu pegar esse número aqui e levar ao quadrado? Se eu tenho uma correlação negativa e eu elevo ela ao quadrado, menos 1 ao quadrado é igual a 1. Então aqui eu estou preocupado com simplesmente se existe uma correlação entre essas variáveis, não importa se ela é crescente ou decrescente, e esse número aqui, o coeficiente de determinação, nos ajuda a mensurar ah, essa a força dessa correlação, independente se ela é positiva ou negativa. Tem uma outra explicação estatística que é o quanto que está relacionada ao erro que eu obtenho de acordo com o meu modelo, com minha regressão. Se esse coeficiente de determinação for igual a 1, significa que os pontos eles vão estar exatamente em cima da reta, independentemente se ela está crescendo ou decrescendo.
Mas, bom, resumindo, essas duas medidas, o coeficiente de correlação e o coeficiente de determinação, são duas maneiras da gente calcular a, a, a força da correlação entre duas variáveis. No coeficiente de correlação, o valor vai de -1 até 1, e ele me diz se a correlação é positiva ou negativa. E no coeficiente de determinação 0 até 1, ele me dá a força dessa correlação, independentemente dela ser positiva ou negativa. Tudo bem? São dois números que nos dão, nos ajudam a mensurar a força da relação entre duas variáveis, o quanto que elas estão correlacionadas entre si. Deixa eu só criar um título aqui. Bom, deixa eu ver que horas são 9h10. Vamos usar esse coeficiente de correlação aqui para brincar um pouco mais com a base e ver se a gente consegue descobrir algumas coisas interessantes com relação aos nomes. A primeira coisa que eu fiz aqui é selecionar os 10 nomes mais frequentes daquela base. Então, parecido com o que eu fiz lá em cima, eu estou calculando aqui a soma de cada linha, né? A soma de acordo com o eixo 1, ordenando os nomes de acordo com essa soma, e eu peguei os 10 primeiros. Poderia ser os 5 primeiros, os 20 primeiros, eu peguei os 10 porque fica mais fácil de visualizar. Então, esse aqui são os 10 nomes mais comuns no Brasil em 1910, independente do ano que eles nasceram, porque eu somei todas as décadas. Então, Maria, José, então nessa ordem, porque está ordenado. Maria, José, Ana, João, Antônio, Francisco, Carlos, Paulo, Pedro e Lucas. Eu posso, por exemplo, mostrar a contagem desses caras aqui. E eu vou pegar essa base de dados, do mesmo jeito que lá em cima eu peguei 2 nomes, eu vou pegar esses 10 nomes aqui, né, que eu armazenei dentro dessa variável, top 10 nomes, e vou criar uma tabela selecionando essas linhas. Então, aqui tem as linhas referente a esses 10 nomes aqui. Então, eu usei o lock para selecionar essas 10 linhas. E nessa célula aqui, eu estou pegando essa tabela aqui, eu vou pegar o transposto dela, né? Vou inverter linhas e
colunas e calcular a correlação entre esses nomes. Calcular a matriz de correlação entre esses nomes. Só para a gente ter uma ideia de quando, se tem nome que cresce, de como que um nome está relacionado com o outro entre as décadas. Então, é a mesma matriz que eu tinha calculado aqui em cima, usando só 2 nomes, mas agora eu fiz com 10 nomes. Olhando essa matriz aqui, a gente consegue ver, por exemplo, que aqui, ó, José e Maria têm uma grande correlação. Antônio e Maria também têm uma grande correlação. Deixa eu pegar alguma outra aqui, deixa eu ver se tem mais alguma que tem uma correlação grande. Paulo e Francisco aqui também tem uma grande correlação, 0,9. Carlos e Paulo também tem uma correlação grande. Mas se eu pegar, por exemplo, Lucas e Antônio, tem um valor negativo perto de 0,5. Não chega a ser uma correlação negativa muito grande, mas já é uma correlação negativa considerável. Isso significa que, enquanto um está crescendo, o outro deve estar caindo. Então, se o Lucas estiver crescendo, de acordo com as décadas, né? Se Lucas é o nome que está ficando mais na moda, Antônio deve ser um nome que está decrescendo, um nome que está diminuindo a frequência dele ao longo do tempo. Se eu fizer um gráfico aqui da frequência ao longo dos anos de Lucas, que é a linha aqui laranja, e Antônio, que é a linha azul, a gente consegue observar isso, né? A partir aqui de 70, de 80, Lucas começou a crescer e Antônio começou a decrescer. Tem esse período aqui que esse período aqui, essa relação não é tão, essa relação de cresce ou decresce não é tão grande assim. Por isso que esse valor aqui deu perto de 0,5 negativo, né? Se ele fosse perto de 1 negativo, a gente ia observar uma crescendo e a outra decrescendo. Mas como ele está 0,5, aqui perto de 0,5, só tem, olhando o gráfico aqui, a gente consegue observar que só em um pedaço que a gente observa essa tendência de só em um período a gente observa essa tendência de um crescer e o outro decrescer. Tudo bem? Então aqui é só para ilustrar que se eu tenho um gráfico de correlação entre várias variáveis, uma matriz de correlação entre várias variáveis, olhando esses valores aqui, a gente consegue ter uma ideia de como que essas variáveis estão se comportando. Deixa eu pegar um outro cara negativo aqui. José e Lucas, por exemplo, que também tem um valor negativo. Aqui. De novo, José está crescendo, está decrescendo aqui em um período, e Lucas está crescendo. Deixa eu pegar um outro positivo aqui. Maria com Antônio.
como eles têm uma correlação positiva, quando um cresce, o outro também cresce. Quando um decresce, o outro também decresce, tirando aqui no finalzinho. Carlos com Francisco. Carlos com Francisco. Tem uma correlação aqui de 0,76. Enquanto um está crescendo, o outro também é um valor perto de 1, né? Relativamente perto de 1. Enquanto um está crescendo, o outro também está. Aí tem o decréscimo. E aí só no final tem uma diferença de Carlos para Francisco. Se esse Carlos aqui também tivesse aqui embaixo, esse valor seria mais próximo de 1 ainda do que o que a gente calculou até agora. Tudo bem? Bom, depois vocês podem brincar aí com nomes diferentes, verificar se tem correlação entre dois nomes, sei lá, você do seu irmão, você com sua mãe, seu pai, coisa do tipo. Esse aqui é só uma maneira de representar visualmente essa matriz que eu tirei desse endereço aqui. Então, eu estou usando uma outra biblioteca para calcular essa matriz de correlação. A gente não precisa entrar em detalhes, mas é só para mostrar uma maneira diferente de visualizar aquela matriz. Então, aqui com cores mais escuras, significa uma correlação mais forte, cores mais vermelhas, né? Cores mais azuis, significa uma correlação negativa mais forte. E está arredondado só para duas casas decimais, por isso que tem um 1 aqui. Na verdade, esse aqui é um valor próximo de 1, mas não é exatamente 1. Tudo bem? Tá dando para pegar a ideia? Bom, nos exercícios, na atividade, o que a gente vai fazer é calcular a correlação entre uma base de dados mais simples, mas eu trouxe esse exemplo aqui só para a gente ver algumas coisas que dá para a gente fazer. Tem outras duas coisas que eu fiz aqui. Uma delas é bom, essa base de dados, ela tem um número de ela tem as pessoas que eram que responderam ao censo de 2010, né? As pessoas que estavam vivas no ano de 2010. E, como é de se esperar, deve ter uma certa diferença no número de pessoas nascidas em entre as décadas. Nesse gráfico aqui, eu fiz a soma por colunas e fiz um gráfico de barra. Então, tem aqui, naquele ano 2010, tinha mais ou menos 300 mil pessoas, 250 mil pessoas que tinham nascido antes de 1930, mais ou menos aí 600 mil pessoas que tinham nascido, entre 600 e 700, que tinham nascido na década de 40. Não, mais ou menos 3 milhões de pessoas que tinham nascido em 1930, mais ou menos
5 milhões de pessoas que tinham nascido na década de 40, e aí tinha mais ou menos 30 milhões de pessoas, por exemplo, que tinham nascido na década de 90. O que eu quero dizer? Tem colunas que têm. Deixa eu pegar aqui. Nessas colunas aqui, essa coluna aqui, se eu somar os valores dessa coluna, vai ter menos gente do que se eu somar essa coluna aqui. Tem mais gente nascida nessa década daqui do que nascida nessa década aqui. Aí eu criei uma outra base de dados em que o que eu faço é dividir cada valor aqui pelo total dessa coluna. Ou seja, eu estou transformando esse valor absoluto aqui em uma percentagem entre o valor de 0 a 1. Quantos por cento de quem tinha nascido até 1930 se chamava Maria? Ao invés de ter um número absoluto, quando eu divido pela soma dessa coluna, é como se eu tivesse uma porcentagem, um valor entre 0 e 1, que representa uma porcentagem. Deixa eu mostrar aqui. As 10 primeiras linhas, só para a gente ver o efeito do que está acontecendo. Então, aqui, ó, 15% das pessoas, 0,15, né? 15% das pessoas que nasceram até 1930 e que estavam vivas em 2010 se chamavam Maria. 14% entre 30 e 40. E só 3% na primeira década desse século aqui, entre 2000 e 2010. 5% se chamava José até 1930 e só 1% aqui em 2010. João é mais ou menos mais estável aqui, mais ou menos entre 1 e 2% das pessoas se chamavam João. Mesma coisa para Ana aqui. Ó. Caiu um pouquinho nessa primeira década, mas tinha, na maioria dos casos, aqui perto de 1% das pessoas se chamando Ana. E assim por diante. Por que eu fiz essa normalização? Porque essa diferença entre a soma das colunas, ela pode estar influenciando. Como tem mais gente aqui em 2010, o número de Marias pode ser grande, mas ele pode ser percentualmente pequeno. Então, quando eu faço essa normalização aqui, ao invés de considerar o número absoluto, eu estou considerando os números em percentuais. Então, aqui tem um gráfico do percentual de Maria, dos dois nomes mais frequentes, né, Maria e José, ao longo das décadas. E a gente vê que, se a gente comparar o gráfico com percentual e sem percentual, esse aqui é o gráfico percentual. O gráfico com percentual. Se eu pegar o gráfico sem percentual, a gente vê uma tendência, um crescimento aqui, mas esse crescimento está mascarado porque o número de pessoas nessas décadas aqui também está crescendo. Então, aqui é o número absoluto, e aqui é o percentual.
Então, percentualmente, o número de Marias era estável até aqui 1960, e aí foi decrescendo. A mesma coisa para José. O percentual era mais ou menos estável e foi decrescendo. Eu vou criar essa mesma tabela aqui de correlação entre as variáveis, só que ao invés do número absoluto, eu vou usar o percentual. Só para a gente ver a diferença. Então, eu peguei aqui os 10. Os 10 nomes que são percentualmente mais. Que aparecem percentualmente mais frequentes do que os demais. E criei essa matriz de correlação dos valores percentuais. Aí eu vou repetir o processo. Deixa eu importar o NumPy aqui, que eu não rodei a célula de cima. Se eu pegar aqui percentualmente Ana e José, eu vou ver que eu tenho uma correlação negativa perto de 0,8 aqui entre esses dois nomes. Eu vou criar uma linha de. O que eu estou fazendo aqui, eu peguei esses dois nomes, né, Ana e José, da matriz de porcentagem, da matriz percentual, e aí eu estou calculando, usei a regressão linear para achar os coeficientes da reta, e criei um modelo, uma reta aqui, que descreve, de acordo com esse nosso modelo, a relação entre os nomes Ana e José em termos percentuais. E aqui eu fiz um gráfico da relação entre essas duas variáveis em termos percentuais. Aí a gente vê que, à medida que o percentual de José vai crescendo, o percentual de Ana vai decrescendo. E se a gente observar os números aqui, a gente vai ver que tem correlações, os valores de correlação negativa tendem a tem alguns valores mais próximos de -1. Isso é para mostrar que, em termos absolutos, em termos relativos, a gente pode ter correlações diferentes. Então, dependendo do tipo de análise que eu quero fazer, eu posso olhar ou a frequência absoluta ou a frequência relativa, nesse caso aqui. Dá para fazer gráfico de pizza, dá para fazer vários gráficos diferentes. Sim, é provável que. Não sei se é provável, mas pode acontecer que tem eventos distintos que tem uma correlação alta também, a pergunta do Benício. Na apostila tem um exemplo de uma base de dados que tem um número de nascimentos em uma certa cidade
não lembro se é da Alemanha ou se é da Holanda, relacionado com o número de cegonhas. Então, o número de cegonhas aumenta e o número de nascimentos também aumenta. Depois você vai lá no capítulo de correlações da apostila. Então, para aquela cidade tinha uma certa correlação do número de cegonhas com o número de bebês, número de crianças, número de nascimentos. E, obviamente, não tem nenhuma correlação. Não é que as cegonhas trazem os bebês, né? O que acontece é que, conforme a cidade estava crescendo, era uma cidade perto do mar, a cidade crescia, a quantidade de comida, resto de comida na cidade aumentava, o que atraiu mais cegonhas. Então, o crescimento da cidade leva a um aumento do número de bebês, e o crescimento da cidade leva a um aumento do número de cegonhas. Mas não significa que as duas variáveis estejam completamente correlacionadas. Tem um site... Tem várias correlações desse tipo, sei lá, o aumento do número de consumo de margarida com relação ao divórcio, né? Tem esse site aqui, se vocês procurarem no Google, Spurious Correlations, correlações espúrias, ele é um site que fica vasculhando várias bases de dados de vários lugares e fica tentando encontrar correlações espúrias. Aqui, por exemplo, e aí ele mostra alguns exemplos aleatórios. Então, aqui tem um gráfico, por exemplo, do número de suicídios ao longo do tempo e o número do dinheiro gasto em ciência nos Estados Unidos. À medida que se gasta mais dinheiro com ciência, o número de suicídios também aumenta. Obviamente, não significa que investir mais em ciência aumenta o número de suicídios. Né? É só uma correlação espúria. Aqui é o número de filmes do Nicolas Cage e de afogamentos em piscina. E tem várias dessas aí. Às vezes é divertido ficar olhando essas correlações espúrias. Ah, só a título de curiosidade, tem mais algumas análises que que eu fiz aqui. Eu criei essa outra variável aqui, que tem o percentual de pessoas nascidas em cada uma das décadas no ano de 2010. Então, mais ou menos 1%, 1,2% das pessoas que participaram, que foram entrevistadas no censo de 2010, tinham sido nascidas até 1930. Mais ou menos 3%, aí 2,9%, tinha nascido entre 30 e 40, e aqui, 18% tinha nascido na década de 90. Então, aqui é um histograma do nascimento percentual entre as diferentes décadas. E o objetivo aqui é tentar encontrar nomes que estão na moda e nomes que estão saindo de moda. E o que eu vou fazer? Eu vou calcular a correlação da frequência do nome
com a frequência de pessoas nascidas em cada uma dessas décadas aqui. Então, sei lá, tinha lá o gráfico de Maria, que era 15% nos primeiros anos e depois foi caindo. Será que existe alguma correlação entre o... Isso a gente vê aqui, tem um crescimento do número de pessoas nascidas entre as diferentes décadas. Então, Maria, com o número de pessoas que estavam na base, tem uma correlação negativa, porque Maria era alto aqui, percentualmente, e depois vai caindo. Se a gente olhar o gráfico aqui em cima. Ela alto aqui e vai caindo. E o número de pessoas na base aqui era baixo. Eu tenho poucas pessoas muito idosas e é alto agora. Então tem uma relação negativa de Maria com o número de pessoas nascidas em cada uma das décadas. E aqui eu estou usando uma outra função do Pandas, que ao invés de ser só o correlation, eu quero fazer a correlação com, então, correlation if uma certa variável. Então, aqui, eu estou calculando a correlação de todo mundo com essa variável aqui, com essa frequência aqui. E aqui está vendo, ó, Maria tem uma correlação negativa muito grande. Quer dizer, Maria é um nome que está ficando fora de moda. À medida que as pessoas vão ficando mais novas, Maria vai caindo. Lucas, por exemplo, tem uma correlação de 0,6. Então, é um nome que está entrando na moda. À medida que a população vai aumentando, como mostra nesse gráfico aqui, Lucas também vai aumentando. E assim por diante. Deu para entender a ideia desse correlation if? Então, estou correlacionando a frequência do nome com a frequência de pessoas nascidas em cada uma daquelas 10. E aí eu ordenei. Então, eu ordenei, então aqui está do mais negativo para o mais positivo. Então, nomes como Horacilda, Semilda, Dativo, Nerita, são nomes que a gente nem ouviu falar, né? Eles têm uma correlação negativa muito forte. Então, são nomes que saíram de moda. E aí, nomes como Ezequias, Zaquel, Josiel, Isaquel, Joeli, são nomes que têm uma correlação positiva muito forte. Então, são nomes que, não digo que estão na moda, mas que eles estão crescendo percentualmente parecido com esse daqui. E aqui tem um gráfico dos nomes, dos 10 nomes mais negativos, com relação mais negativa, e a gente vê claramente que eles estão decaindo, que eles estão diminuindo, e aqui os 10 nomes mais positivos, a gente vê que ele tem uma certa tendência de crescimento nos últimos anos. Tem uns nomes pouco frequentes aqui, que às vezes atrapalham um pouco, mas, sei lá, a gente poderia filtrar, por exemplo, e pegar só os nomes que tem um total de mais de 30 mil pessoas, por exemplo, e fazer um gráfico parecido com esse, para tirar esses nomes muito raros da nossa base. Só para mostrar algumas tendências que a gente consegue fazer, que a gente consegue descobrir na nossa base. Então, se vocês têm alguém aí na família que tá grávido, que está pensando tá com dificuldade de encontrar um nome, vocês podem brincar um pouquinho com a base aí para encontrar um nome para nome da moda para criança. E a última coisa que eu fiz aqui, só para ilustrar as aplicações de correlação, ao invés de calcular a correlação entre nomes,
eu estou calculando a correlação entre décadas. Então, aqui tem a correlação da década de 30 com ela mesma, a correlação da década de 40 com a década de 30, de 50 com a década de 30 e assim por diante. Então, lembra que lá em cima eu dava um transpose para converter de linhas para colunas para calcular a correlação? Aqui eu simplesmente estou calculando a correlação de cada década. E aí eu gerei esse gráfico aqui só para a gente visualizar. E a gente vê dois grupos aqui, ó. Um grupo grande aqui, um grupo aqui bem homogêneo, de uma correlação bem alta. Então tem uma forte correlação dos nomes aqui, de quem era nascido de 30 até 1970. E a partir de 80, a correlação com os anos anteriores começa a diminuir. Tá vendo? Aqui as correlações eram perto de 1. Aqui já baixou para menos de 0,9. Aqui já baixou para menos de 0,7, menos de 0,75. E aqui 2000 foi a década mais diferentona, assim, a década que mais teve nomes diferentes. Então, se a gente pegar a lista aí da disciplina, provavelmente vão ter bastante nomes bem diferentes. Benício, Fernando, Augusto, Gabriel, Heitor, Jean, Jéssica, Igor. É difícil ter nomes como aqueles que a gente via antigamente. E aí, na primeira década Então, aqui é na década de 90, né, entre 90 e 2000, e aqui entre 2000 e 2010. Aumenta um pouquinho. Então, voltou a aparecer os nomes como Ana, Maria, e esses nomes, alguns nomes mais antigos voltaram a aparecer. Então, olhando esse gráfico aqui da correlação dos nomes entre as décadas, dá para a gente perceber uma mudança no padrão que as pessoas usavam para dar nomes para as pessoas, para dar nome para quem nascia, né? Então aqui até quem nasceu antes de 70, o Brasil era um país bem rural, né? A maioria das pessoas moravam em cidades pequenas, moravam no interior do país. O país era e a maioria dos nomes não variavam muito entre si. A partir da década de 70, começou a ter uma mudança cultural muito grande, começou a aparecer. A televisão começou a se popularizar, as cidades começaram a crescer, e aí essa mudança cultural vai levando a uma maior diversidade dos nomes. E aí, na primeira década, por algum motivo, eu não sei qual é, alguns nomes antigos voltaram na moda. Talvez seja homenagem ao avô, ou, ou coisa do tipo. Só para a gente ilustrar uma outra aplicação aí da correlação para a gente visualizar, observar um fenômeno a partir de uma base de dados, fazendo alguma análise relativamente simples. E aí eu só faço um gráfico de frequência para os nomes mais comuns em cada uma das décadas. Então aqui Maria, esses aqui são os nomes mais comuns na década de 40, né? Maria, José, Antônio, João, Francisco, Manuel, Ana, Francisca, Pedro e Sebastião. E alguns deles estão caindo. A maioria deles está caindo, né? A gente tem um gráfico aqui decrescendo. E aqui tem os nomes mais comuns entre 1990 e 2000. E a gente vê alguns nomes crescendo. Jéssica, Rafael, Bruno, Gabriel, Felipe, Lucas, Ana.
Tem alguns nomes que são muito comuns, mas eles estão crescendo, como Maria, José e João. Então, só uma análise diferente aí, para a gente ver correlação, usando correlação em uma outra base de dados. Em uma aplicação de correlação em uma base de dados de nomes. Como foi a pergunta aí do Benício, acho que foi dele, correlação não significa causalidade, não significa porque que como duas variáveis estão relacionadas, uma necessariamente está relacionada com a outra, não significa que como José e Maria são dois nomes correlacionados, tinha alguma regra, alguma lei, alguma coisa que obrigava. Você deu o nome da menina como Maria, então seu próximo filho vai ter que ser obrigatoriamente ser José. Não significa isso. Provavelmente a correlação se deve ao fato que Maria e José são dois nomes bíblicos bastante comuns, e aqui, até 1970, o Brasil era um país bastante católico, bastante cristão, com pouca interferência cultural de outros lugares, né? Então esses nomes, Maria e José, que também são nomes muito comuns em Portugal, por exemplo, eram os nomes mais comuns nessas décadas aqui. Mas não significa que porque alguém deu o nome de Maria, o próximo filho teria que ser o nome de José, ou coisa do tipo. Ou como a gente tem aqui nessas diversas correlações espúrias. Nomes são correlações. Não significa que se duas coisas têm uma alta correlação, que uma obrigatoriamente implica na outra. Mas é uma ferramenta interessante para fazer uma análise de dados e dá para descobrir coisas interessantes. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Gostaram da análise de nomes aí? Bom, a página está fora do ar. Mas aí eu coloquei lá na página um link para algum material extra. E tem também o link para os vídeos da Cris, em que ela usa essa base de dados aqui para calcular as correlações. Então assistam esses vídeos também. Eu só coloquei aqui uma base de dados diferente para mostrar um pouco uma aplicação um pouco diferente daquelas que a gente costuma ver.